Muito bom dia, uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, sábado 5 de outubro deste ano 2024. Buscamos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 42 em diante, onde nos diz: Disse-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Aquele que cair sobre essa pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Procuraram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo considerava como profeta. Para essa ocasião, temos como tema desesperar até chegar à pedra de saúde. Podem tomar assento, por favor? Podem sentar, por favor. Desesperar até chegar à pedra de saúde. Nos diz na mensagem, a mensagem deste novo dia, que foi pregado pelo Dr. William Souto Santiago em sábado 1º de março de 2003 em Lima, Peru, nos diz: e agora, Deus prometeu também à Igreja do Senhor Jesus Cristo, filhos e filhas, e prometeu o Filho prometido para o último dia. E este será quem receberá a adoção, e com ele todos os filhos e filhas de Deus do último dia. E agora, vejam vocês, o último será o primeiro que receberá a adoção física, porque já os outros mensageiros e profetas já terminaram seu tempo. Ou seja, os 7 anjos mensageiros e o reverendo William Branham, que é o 7º anjo mensageiro, já terminou seu tempo aqui, nos fala nosso irmão William em 2003, e já neste ano 2024, já também não está o Dr. William Souto Santiago. Deus o levou em 2019. Agora vejam, também esse profeta não recebeu sua transformação estando vivo. Sua adoção, para a qual, no tempo de Jesus, tinha que estar adotado para realizar a obra na cruz do Calvário e poder dar a sua vida e voltar, tornar a tomá-la, porque somente um filho de Deus adotado pode dar a sua vida e, aos 3 dias e meio, ressuscitar, o qual o vemos em Apocalipse capítulo 11. Assim como foi a primeira vinda do Senhor, também na segunda vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, também ocorrerá o mesmo, porque esse é o ministério de Moisés e Elias adotado, porque tem o título de propriedade, do qual no livro dos selos ele escreveu, tem um escrito ali, que diz: Ministérios adotados no Monte de Sião. Moisés e Elias têm o título de propriedade, ou seja, que para serem adotados, têm que ter o título de propriedade. Agora, vejam, nenhum dos mensageiros ressuscitou ao terceiro dia. Será o segundo mensageiro de Deus
que estando vivo, vejam, dará sua vida, porque poderá dizer, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la, porque é um ministério adotado, o mesmo que aconteceu na primeira vinda do Senhor. Ou seja, que será o segundo que também passará pelo mesmo, o qual, vejam vocês que Apocalipse 11 nos mostra ali que quando tiver acabado o seu testemunho, vejam, e eles morrem antes de começar a grande tribulação, antes dos 3 anos e meio, como nos fala nosso irmão William, no escrito do livro de citações que já lemos, que diz que Moisés e Elias morrem antes dos 3 anos e meio. Ou seja, que esse é o cumprimento, onde esse instrumento, quando terminou ali o ministério, o testemunho, ou seja, atuando, Deus por meio dele, essa obra que esteve realizando aí, se cumpre esse sonho, essa visão, o sonho da irmã, quando ela o viu descer do carro e disse que atiraram nele. Ele escreve também explosão. E o Espírito Santo disse que isso será mais adiante. Ou seja, que tudo isso, no que foi mostrado ali, tem cumprimento neste tempo final. E em nenhum dos mensageiros isso se cumpriu. Portanto, isso que está nos dizendo aqui diz, e nenhum deles recebeu a adoção física estando vivo. Vejam, depois que ressuscitou, que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou depois dos 3 dias, vejam, ressuscitou com um corpo eterno e glorificado. Ou seja, que não viu corrupção. Foi como se desse esse passeiozinho, como nos falou nosso irmão William, que quando, isso já lemos de uma mensagem que ele pregou e faz pouco nós lemos, onde somente estará dando um passeiozinho, e eu creio que se colocou essa mensagem também, somente estará dando um passeiozinho de 3 anos e meio, e vejam, depois, diz que se levantará sobre seus pés, ou seja, que já quando ressuscita aí em um corpo eterno e glorificado. É o único mensageiro, depois de Jesus, o único profeta mensageiro dispensacional que obtém a adoção estando vivo, para poder colocar sua vida, dar a sua vida e depois ressuscitar nesse corpo eterno e glorificado. Assim como ressuscitou primeiro, Jesus diz, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. Ou seja, que primeiro estará sendo cumprida a ressurreição desse instrumento e depois dos mensageiros com seus grupos, porque recordem que esses 3 dias equivalem ao tempo onde se estará realizando esse juízo na 6ª dimensão. Agora continua dizendo, vejam, e agora para o último dia, o último é quem recebe a adoção espiritual e depois a adoção física. Assim como Benjamim recebeu uma dupla porção, vejam, e há uma dupla porção, e isso é a plenitude de Deus, de Cristo, para o último dia, manifestando-se naquele que será adotado neste tempo final. Vejam. E essa será a manifestação de Cristo em um Filho seu, que ele vai adotar no último dia, e por meio dele fazer grandes maravilhas. Vai manifestar os ministérios que ele prometeu para este tempo final. Que ministérios? Os ministérios de Moisés e de Elias. Vejam, e isso foi em 2003, já ele estava dando ali luz, mesmo que em outras mensagens antes, mas aqui já está falando que ele ia manifestar, o Senhor Espírito Santo ia manifestar os ministérios correspondentes. E quais são os ministérios prometidos para o tempo final? Os ministérios de Moisés e de Elias.
Agora continua dizendo, portanto, quando já estiver adotado, então, a terceira etapa, em toda a sua plenitude, estará manifestada nele. Em quem? Nesse instrumento. A terceira etapa é a palavra. Portanto, vejam vocês, ao estar a palavra manifestada nele, porque tem um título de propriedade, é o ministério adotado. E por isso é que Deus começa a operar nesse ministério realizando a obra correspondente ao cumprimento da visão da carpa, onde Deus está dando nesse tempo final a fé para serem transformados e raptados. Vejam na página 380 do livro dos selos. Ali nos diz, o irmão Branham, neste relato do trono, onde viu ali Jesus e o anjo, começa aqui mesmo na página 380 até 381. E aqui queria chegar a essa página para ler. Aqui diz o extrato, o escrito dessa página. Depois vocês leem com calma. Essa visão que o irmão Branham teve um sonho. E ele escreve aí embaixo, escreve, adotará um filho, o seu anjo, e lhe dará o título de propriedade. Vejam, esse é o filho que está nos falando aqui, nosso irmão William, nessa mensagem, o qual recebe a adoção. E com essa adoção, vem a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. E agora vejam nessa mensagem também, nos preparando para entrar na Terra Prometida, que foi pregado em 4 de março de 1990, nos diz, em Medellín, Colômbia, diz o Dr. Soto, eu espero que nesta nova década dos 50, que vou entrar no mês de junho, conforme o calendário gentil, porque conforme o calendário hebreu, eu creio que já entrei, mas já seja por um calendário, quer seja por um calendário ou por outro, o que eu desejo é entrar nessa etapa, receber o que Ele me prometeu para benefício de cada um de vocês. Vejam as promessas que Deus fez. Cada mensageiro, no tempo em que Deus o enviou, espera essa promessa e deseja que Deus a cumpra em seu tempo, como Paulo diz, nós que vivemos, que tivermos ficado, vejam, ele aí falando, diz, seremos transformados, mas ele morreu, porque ele estava falando como se fosse em seu tempo essa promessa da ressurreição e a transformação. E assim cada mensageiro o esperou no seu tempo, até o irmão Branham, quando ele disse, ou seja, ele já ia para Israel e vejam, ele pensava que já com ele, o ministério que Deus estava realizando através dele já ia cumprir tudo. E vejam vocês, quando Deus lhe abre o entendimento e revela que ainda há uma etapa, uma era mais acima, e que há outro ministério, o qual é o de Moisés, que tem que vir acompanhado ao de Elias, mas em sua quinta manifestação, então percebe que são 5, e aí regressa, mas também ele esperou essa promessa. Igual o nosso irmão William. Agora, aqui está falando ele algo nesse ano 50, que estava por cumprir, isso foi em março, já em junho ele completava os 50, ou seja, conforme o calendário gentil, e ele estava esperando algo da parte de Deus. E vejam, o irmão Branham, nessa idade também, teve muitas experiências, visitou os da sexta dimensão, ou seja que é um ano muito importante. Agora vejam, na mensagem Explosões de Fé, nos diz o reverendo William Branham, na página 36 aqui dessa mensagem, somente uma partezinha aqui,
que ele diz, quando esse rapaz que estava ali em pé com seus olhos arrebentados assim, eu olhei ali e algo eu disse, isso é o que eu estou crendo. Está narrando da ocasião que estava aí com esse rapaz, esse jovem que tinha os olhos assim arrebentados. Diz, isso é o que eu estou crendo agora. Agora há uma chave para saber como entrar ali. Eu creio que Deus vai deixar que eu a conheça. Ou seja, coloque essa chave. E esse é Elias falando, ou seja, que a Elias lhe será dada essa chave. Isso é o que ele estava esperando. E também nosso irmão William estava esperando isso. E eu também estou esperando algo da parte de Deus. Agora vejam, continua dizendo, assim que então, se isso aconteceu, essas coisas que vocês estão vendo será de uma maneira tão amateur, tão pequenas ao lado do que será completamente revelado. Ou seja, o que vocês viram em parte, aí no livro de citação, na página 119, onde ele ali diz, página 119, parágrafo 1057, página 119, parágrafo 1057 diz, a coisa que estivemos olhando para frente por tantos anos, 4, 5 anos, possa ser que mais, é a terceira etapa que foi vindicada, e eu estou seguro que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disso. Não pode haver agora. E está em existência. E eu fui admoestado disto, que isso aqui já aconteceu para que possa identificar sua presença entre nós. Mas isso não será usado em grande maneira até que o concílio comece com seu aperto. E quando fizer os pentecostais, e etc., quase personificarão qualquer coisa que possa ser feito. Mas quando vier esse tempo o aperto, então vocês verão o que viram temporariamente manifestado em seu poder absoluto. Isso que ele estava buscando desde fazia tempo. Isso foi em 63. E isso aqui que estou lendo dessa mensagem Explosões de Fé foi em 53. Vejam, 10 anos depois, ainda ele aí menciona isso, que está por ser cumprido da parte de Deus. E ele estava esperando. Agora ele escreve aí a terceira etapa e o aperto. Ele escreve em cima. Não haverá personificações, também escreve ali. Agora vejam o que continua dizendo aqui nosso irmão William. E eu sei que está muito perto, e eu sei o que é. Mas estou esperando. E ao recebê-lo, então entraremos a uma nova etapa de grandes bênçãos da primogenitura para cada um de nós. Agora vejam por que é tão importante isso, que o nosso irmão Branham esteve esperando, que o nosso irmão William esteve esperando. E eu estou esperando por isso e eu sei o que é. Agora vejam, nessa mensagem também que eu estou lendo de Explosões de Fé, aqui na página 19, 29, corrijo, página 29 diz: Ó irmão, se eu tenho corretamente, que Deus me perdoe se eu estou equivocado, mas vendo isso na Escritura, vendo que quando ele se levantou e subiu ao alto, ele recebeu um novo nome. Um nome que ninguém sabia sobre isso. Ele diz, recebeu um novo homem, um nome que ninguém sabia sobre isso. E então, o vi vindo em seu poder. O viu vindo quem? O Senhor, em seu poder. E aí lemos, o que vocês viram em parte, o verão em seu poder absoluto. Esse é o Senhor vindo em seu poder absoluto. E então o vi vindo em seu poder. Eu fui ali e disse que ninguém me aborreça no dia de hoje. Me deixe permanecer sozinho.
Agora vejam vocês Lo que también aquí nos dice en el mensaje desesperación, o que também aqui nos diz na mensagem en la desespero, página 22, na página 22, nos dice: e notem, ela não era egoísta quando Deus la oyó, ela não era egoísta quando Deus a encontrou e disse, e deu resposta à sua oração e lhe deu o filho. Ela devolveu a Deus. E não por ser egoísta, e não por ser egoísta por ter essa boa disposição, Deus lhe concedeu não somente a resposta que ela tanto desejava, mas que lhe deu um profeta. Essa foi a bênção acrescentada. Nosso Deus tem tais bênçãos em abundância. Essas coisas que nos dá como acréscimo. Não somente deu um filho, mas também um profeta. E não havia acontecido nenhuma visão manifesta por muitos anos em Israel. Samuel foi o primeiro profeta que Israel teve depois de um período de muitos anos. E foi por causa do desespero de uma mãe, que não tinha sido possível ter filhos, talvez porque estava numa idade muito avançada para ter filhos. Talvez tivesse 60 ou 70 anos de idade. Ela orou com desespero. Ela queria ter este filho. Por que foi assim? Sem dúvida que Deus tinha falado. Sem dúvida que Deus lhe tinha falado. Você não entrará em desespero até que Deus lhe fale. Ó, igreja, despertem-se, sacudam-se. Aí ele escreve: você não entrará em desespero até que Deus lhe fale. Ó, igreja, desperte-se e sacuda-se, e sacudam-se. Belisque sua consciência e desperte-se nessa hora. Temos que entrar em desespero ou perecemos. Algo vem da parte de Deus. Vejam aqui também. Está nos falando que algo vem da parte de Deus. Algo vem da parte de Deus. Eu sei que é assim, diz o Senhor. Algo está a caminho. Portanto, nos convém despertar. É assunto de vida ou morte. E se nos descuidarmos, passará e não veremos. Porque ela não foi egoísta. A ela lhe foi dado um profeta. A mulher sunamita teve um filho, e ele escreve Moisés e Elias. Tinha vindo pela palavra que o profeta tinha falado sobre ela. Agora vejam vocês. Também aqui na página 28 diz, deste livro, dessa mensagem desespero. Agora, irmão e irmã, se Jesus teve que orar mais intensamente, quanto mais intenso nós temos que orar, se Cristo, o Filho do céu, encarnado, teve que orar mais intensamente, então, quanto mais intensamente nós temos que orar que somos pecadores salvos pela sua graça. Se essa decisão conduziu o Filho de Deus ao desespero, o que fará para você e para mim? Devemos clamar desesperadamente. Deus se manifestou nesses últimos dias a tal grau a nós, por meio dos seus grandes sinais e poder, que isso deveria nos colocar em desespero. E seu desejo de nos curar e nos salvar deveria nos lançar todos em desespero, até chegar à pedra de cura, de saúde. Agora vejam que aí o irmão Branham está falando também de algo que algo está a caminho e que convém, nos convém desesperar. Agora, para entrar nessa etapa, vejam que ele diz que é preciso entrar reverentemente. Isso está no livro dos selos, vamos ver ali. Página 482. 481 abaixo. 481 embaixo. Diz agora, notem que a abertura do sétimo selo também é em um mistério triplo. E ele escreve Moisés, Elias, Jesus.
Lhes disse que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse que ninguém saberia quando Ele iria voltar. Notaram como foi quando os judeus fizeram essa pergunta? Comparamos as escrituras de Mateus 24 com os 7 selos. Então vimos que o 7º selo não aparece, porque o mesmo Cristo disse que somente Deus o sabe. Nem sequer os anjos sabem. E com razão, porque não foi nem escrito. Tudo foi silêncio, nada aconteceu nesse tempo. Nem os anjos, nem ninguém sabem quando Ele vem. Mas haverá as 7 vozes, dos 7 trovões que darão a conhecer essa grande revelação nesse tempo. Então eu creio que para nós, que não conhecemos isto, não será conhecido até esse tempo, mas sim será revelado naquele dia. Na hora, quando deve ser revelado a hora, ele escreve, será revelado à esquerda, e escreve hora, e uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular. O que nós devemos fazer é ser sumamente reverente diante de Deus e servi-lo e fazer tudo o que sabemos fazer e viver vidas justas e cristãs. Agora, vejam vocês aqui na página, vamos ver aqui também na página 98, nos diz: Oxalá, antes da sua vinda, possamos ver todas essas coisas em detalhe, mas se não nos alcança o tempo, veremos tudo quando Ele vier. Assim que não é tão importante, ou seja, nesse tempo Ele escreve futuro aí à direita e desenha uma estrela de Davi à esquerda. Ou seja, Ele em sua vinda, Ele estaria mostrando, revelando esse mistério do 7º selo. Ele se apresentará a Ele mesmo. Livro de Citações, parágrafo 519. Agora vejam o que continua dizendo aqui nosso irmão William. O único que me preocupa é essa coisa, que quando há bênçãos, também há juízos. Uns recebem bênçãos, mas outros, por não estarem preparados, por não estarem na linha para receber as bênçãos, então lhes vem alguns juízos. E como o mundo está na linha para receber o juízo divino, para que a ira de Deus se derrame sobre o mundo, então há uma escritura que me preocupa, que o juízo começa pela casa de Deus. Ou seja, vejam vocês que o que Ele nos falou no livro dos selos, na página 320, 321, 322, na 321, está relatando em todas essas páginas, quando Ele foi à 6ª dimensão, e aqui está falando, nessa parte disse, algum dia Ele virá, e virá a ti primeiro, e tu serás julgado. Essas pessoas são teus convertidos que guiaste. E ele escreve juízo, julgado. Disse, e por ser um líder tenho que ser julgado? Respondeu, sim. Então disse, todo líder tem que ser julgado dessa maneira, e escreve julgado à direita. Este é o tempo desses 3 dias e meio, o qual ainda não ocorreu, porque Deus está no meio da sua igreja, realizando a obra do 7º selo, a obra desse anjo, que era diferente dos demais, o qual está dando à igreja noiva fé de rapto. Tão simples assim. Por isso é que ainda não ocorreu a ressurreição. Respondeu, sim. Eu perguntei, e São Paulo? Disse, ele terá que ser julgado com os seus. E ele escreve aí, o juízo começa pela casa de Deus. Então disse, se o grupo dele entra, então os meus também. Porque preguei exatamente a mesma palavra. E em cima ele escreve aí, então os meus ele escreve juízo, e desenha uma pedra angular e as eras. Ele batizou no nome de Jesus Cristo e eu também. Eu preguei reticências. Nesse momento, milhões gritaram a uma só voz.
Nisso estamos confiando. Pensei, se eu soubesse isso antes de vir aqui, eu teria forçado as pessoas para que viessem. Eles não podem perder essa oportunidade. Então ele disse, algum dia ele virá. E ele escreve, a vinda de Cristo no paraíso, a sexta dimensão, como foi com os santos do Antigo Testamento. E como foi lá? Pois ele foi e passou pelo paraíso. Depois de ser crucificado, primeiro passou ao inferno, pregou as almas em prisão que foram desobedientes no tempo de Noé. Depois, vejam, passou ao paraíso e dali os ressuscitou. Essa é a ordem, que para este tempo final será da mesma maneira. E isso ainda não ocorreu. São necessários esses ministérios ali para realizar esse juízo, somente são 3 dias e meio. Ou seja, que enquanto estiver esses ministérios na terra, realizando essa obra, como no tempo de Moisés, diz que ninguém podia tocar Moisés até que terminasse sua obra. E no cumprimento da visão da carpa, vemos ali, tiveram as bênçãos nesses dias. Agora vejam, continua dizendo. Então ele disse, algum dia ele virá. Agora, lá não bebemos, nem comemos, nem dormimos. Todos são iguais. Não é isso perfeito? É algo mais além do perfeito, não é sublime? Não, mais além do sublime. Não há palavras no vocabulário para descrevê-lo. Simplesmente quando chegarmos lá, teremos chegado onde devemos chegar. Pensei, agora, se isso é tão perfeito, então como será mais adiante? E ele escreve, sétima dimensão, com o corpo eterno. Ele disse, quando Jesus chegar e te julgar, segundo o teu ministério, então regressaremos à terra para habitar no corpo novamente. E ele escreve glorificado. E em cima escreve também, no paraíso, na sexta dimensão, o juízo começa pela casa de Deus. E ele escreve à esquerda aí também, WMB e o juízo, a voz do anjo. Regressaremos à terra para habitar no corpo, e comeremos aqui, nem comemos, nem dormimos. Lá comeremos quando voltarmos à terra. Agora vejam que o juízo começa pela casa de Deus, como nos disse aqui nosso irmão William, e continua dizendo, e eu sei que quando passar a essa etapa, vem grandes bênçãos para todos os filhos de Deus, mas quem estiver fora da linha da bênção e estiver dentro da linha para juízo, então antes de começar o juízo para o mundo, seguramente receberá algum juízo, porque o juízo começa pela casa de Deus. E se o justo com dificuldade se salva, onde aparecerá o infiel e o pecador? Isso é o que me preocupa, porque eu amo a todos e desejo todas as bênçãos de Deus para todos os que creram na mensagem. E eu também. Eu desejo as bênçãos para todos e é minha preocupação também que não se encontre ninguém fora da linha de bênção, mas que se encontre na linha de juízo. Desesperar até chegar à pedra de saúde, que foi o que ele ali nos escreveu nessa página 28 da mensagem Desespero. Desesperar até chegar à pedra de saúde. Esse foi nosso tema para essa ocasião de hoje, sábado 5 de outubro deste ano, 2024. Desesperar até chegar à pedra de saúde. Que Deus os abençoe e os guarde e nos ajude a estar preparados e estar sempre na linha da bênção. E desesperar até chegar à pedra de saúde, que em breve Deus ressuscite os mortos crentes nele e a nós, nos transforme. Que Deus os abençoe e os guarde e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.